Para os recém-nascidos, a vacinação e o teste do pezinho se concentram aqui no posto central de saúde. Aqui, por exemplo, é a sala de vacinação, onde os bebezinhos já recebem as primeiras doses de vacina, que aliás até o primeiro ano de vida, o pai e a mãe têm que vir todos os meses aqui para então fazer esse trabalho da vacinação dos bebês. E logo aqui, na outra sala, bem ao lado da sala de vacinação, fica então a sala do teste do pezinho, justamente para facilitar, para que o papai e a mamãe que venham com o bebezinho já faça as duas coisas ao mesmo tempo. A Cláudia, que é a enfermeira responsável por esse trabalho, agora vai falar um pouquinho para a gente qual que é a importância, Cláudia, dos pais darem essa atenção nos primeiros anos de vida do filho com relação à vacinação e aos testes que são oferecidos aí pela saúde pública. Isso, como você falou, é de suma importância, né? Primeiro, para a imunidade da criança, né? A criança tendo essas vacinas não quer dizer que ela nunca mais vai ter uma dessas doenças, mas quer dizer que a defesa dela vai ser muito maior frente a uma dessas doenças, né? Alguns casos, né, como a poliomielite, alguns desses casos já são dados como erradicados no Brasil pela vacina. Então, daí a importância da criança estar vacinada para que ela tenha imunidade contra essa doença. E como ela não tem o conhecimento ainda, quem é responsável são os pais. Por mais que a gente sabe que doa ou que vai trazer um incômodo, é importante ter a consciência que a doença é muito pior e a criança internada, a criança debilitada vai ser muito pior do que só essa vacina. E a responsabilidade é estar atento, então, ao cartão de vacina da criança, né? Com certeza. A gente sempre faz a vacinação e já agenda a próxima dose. Então, o pai já não tem a desculpa de falar, olha, não, esqueci, né? Lógico que às vezes tem 1, 2 dias de atraso, mas procurar sempre respeitar o calendário vacinal, porque algumas vacinas a criança pode perder por não estar na data, por ser feita uma vacina atrasada, e aquela vacina deve ser dada justamente numa idade que a gente marcou no cartão, e de repente, se o pai ou a mãe não se atentar a isso, ele pode perder, a criança pode até perder a imunidade, essa vacina. A rede pública, né, o SUS, ele dá uma vasta oferta de vacinação hoje em dia. Como você falou, da criança do 0 até 1 ano de idade, os pais têm que vir à unidade de saúde todos os meses. Então, assim, os pais hoje em dia quase não procuram vacinação particular, porque na rede pública já tem essa oferta e a qualidade dessa vacina é muito boa. Porém, se tratando do teste do pezinho, ainda é o único teste oferecido pela saúde pública. O teste do pezinho é oferecido pela saúde pública e pela rede particular, né? Existem uns laboratórios que dão uma oferta maior, né? Que pode captar quantidade maior de doenças no teste do pezinho, então às vezes as pessoas preferem um pouco mais procurar a rede particular, mas a rede pública também é de boa qualidade e sempre é ofertada à população. Bom, lembrando então que as 10 unidades de saúde da família do município, os chamados PSF, também têm salas de vacinas e oferecem as doses aos pequenos, facilitando aí o acesso dos pais ao posto de saúde. Veja então qual o bairro que você mora e procure o posto mais próximo. Bom, eu continuo a conversa aqui com o Dr. Vanderlei Vital sobre os cuidados então com os recém-nascidos. Doutor, a gente viu aí a questão da vacinação, que até 1 ano de idade tem muita vacina pela frente. Sim. Todo mês tem que estar indo lá para tomar essa vacina. Agora, nasceu o bebê, a partir de que momento que ele tem que procurar para tomar já a primeira dose? A vacinação, ela pode ser feita desde o momento de nascimento, né, a BCG e a hepatite B, até 1 mês de idade. Então, quanto mais precoce, melhor essa vacinação, né? Quer dizer, até 1 aninho vai todo mês, porém, não Sim, é até 1 ano que a criança toma a vacina, né? A primeira vacina entre o primeiro dia e até 1 mêsinho de idade. E a partir de então, regularizando a carteirinha, né, a partir dessa data de feitio da primeira, aí você vai se regularizando para, durante o ano todo, fazer todas as vacinas. Agora, doutor, com relação ao teste do pezinho, é o que é oferecido hoje na rede pública, porém, a rede particular, como disse a própria enfermeira, Sim. tem os demais testes. Por exemplo, quais os outros testes em que os pais têm acesso, que podem fazer e que são importantes fazer? O teste do pezinho, ele é uma triagem bastante importante, né? O teste que é feito na rede pública, ele pega as principais patologias que você poderia adquirir assim em recém-nascido, né? Essas patologias são as mais importantes. Então, o teste é específico para isso, é um teste muito bom. O que pode descobrir por meio do teste do pezinho, por exemplo? Você pode descobrir alguns tipos de anemia, você pode descobrir alguns tipos de enzima,
deficiências de enzima, deficiências de proteínas, são uma série delas, problemas de tireoide, né? E quanto o problema desses testes de pezinho realmente é custo, né? É um custo elevado. Então, quanto mais testes, mais caro fica o procedimento. E o teste da orelhinha incluso também? Sim, né? Do olhinho. Fora os testes de pezinho, né? Que você pode detectar uma série de doenças, você também tem hoje como obrigatórios teste de olhinho e teste de orelhinha, né? O teste de olhinho a gente chama de reflexo vermelho, você pode já desde o nascimento fazer esse teste. Normalmente são feitos na própria maternidade ou quando não há possibilidade de fazer, os oftalmologistas da rede podem fazê-lo. Esse teste feito precocemente pode sim detectar vários problemas oculares, né? Agora, doutor, voltando aí algumas dicas para as mamães, banho dos bebês, como que procede, como proceder um banho de um neném? Saber, por exemplo, a temperatura, que sabonete usar, quanto tempo a criança pode ficar ali exposta? Sim, em relação a banho, existe um mito de quantidade de banhos. Só pode dar um banho, só pode ser de manhã. Isso aí é mais ou menos uma lendazinha, né? Eu acho que a gente tem que adaptar o bebê aos banhos, né? Por exemplo, um bebê que transpira muito, um bebê que é muito irritadinho, aqui é uma região muito quente, né? Então os bebês transpiram bastante. Então quantidade de banhos depende de cada criança. Temperatura da água, tem uma dicasinha bem interessante em relação à temperatura da água. Você coloca o seu dedo na água que você preparou. Quando você não estiver sentindo nem quente nem frio, essa é a temperatura adequada. O próprio dedo, então? O próprio dedo. Agora, cólicas, doutor, quais seriam as causas das cólicas que tiram muitas vezes o sono dos papais e mamães aí? Como que pode ser prevenida a cólica? A cólica é um problema bastante sério. Inclusive, eu passei um sufoco bastante grande com a minha filha, né? A cólica é um problema muito sério. E não é uma coisa que a gente consiga, assim, existe uma solução definitiva para a cólica. São vários fatores. Em relação à posicionamento do bebê, não chacoalhar muito o bebê, massagenzinhas na barriga, compressas quentes na barriga, evitar de ficar chacoalhando muito o bebê, porque ele pode vomitar, isso daí pode também gerar um pouquinho mais de cólica, né? Existem algumas medicações específicas para cólica também que são usadas, né? Numa cólica um pouquinho mais forte, também o uso de analgésicos. Antes de encerrar rapidamente, doutor, com relação à posição do bebezinho dormir, qual que é o mais correto? De barriguinha para cima ou de ladinho? Existe muita controvérsia em relação a isso, né? Mas hoje em dia o que se considera realmente o mais seguro é com o bebê num declínio de 45 graus, que diminui muito a incidência do refluxo. Então o bebê, o quanto mais elevadinho, melhor, e de preferência de ladinho, porque se ele chegar a vomitar ou chegar a golfar, ele faz isso de ladinho e não tem risco de aspirar esse leitinho, né? Dr. Vanderlei, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Saúde para Todos. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde. Ok. Bom, antes de encerrarmos aí o Saúde para Todos, vamos ainda deixar mais umas dicas para as nossas gestantes. Pois é, grávida, como o médico já disse, pode sim fazer alguns exercícios físicos, desde que orientadas, então, por um profissional. Até que o barrigão, na verdade, já é uma grande limitação para a grávida. Bom, então procuramos uma profissional de fisioterapia que vai nos ensinar um pouco mais sobre esta fase, o que pode ser feito para melhorar o condicionamento físico das gestantes. Acompanhe. Olá, eu sou a Roseli Carvalho, fisioterapeuta, e estou aqui hoje no programa Saúde para Todos para conversar com as grávidas. Para começar a nossa conversa, vamos falar então que a gestação causa algumas alterações posturais nessa mulher gestante. O crescimento da barriga, a distensão da musculatura abdominal e a alteração do centro de gravidade, né? Então, traduzindo isso, que seria? Para essa criança crescer no ventre dessa mulher, ela vai ter que adotar uma nova postura, ela vai ter que se posicionar de uma forma diferente, né? Jogando esse centro de gravidade um pouquinho para trás, para que esse peso que vai à frente, ela consiga então alcançar esse equilíbrio e caminhar e realizar as atividades de vida diária, né, que ela possui. Essas alterações geram novas e diferentes demandas a essa musculatura e essas articulações, que a gente percebe claramente, né, nas reclamações e nas queixas das nossas pacientes, com as dores lombares, com os incômodos, né, durante principalmente os últimos meses da gestação. Então, o ideal para que essa gestante se adapte a essa nova condição de ajuste postural, ela precisa ter um bom condicionamento muscular. Se a gestante é uma mulher que já pratica atividade física, antes já é uma pessoa que tem o hábito da atividade física, ela vai só permanecer na atividade física, né? Vai
alterar a rotina dessa atividade física de acordo com as necessidades agora da mulher gestante. Ela para de praticar, por exemplo, musculação, fazer exercícios de grande esforço muscular e começa a fazer agora atividade física mais controlada, mais direcionada à gestante. Se é uma mulher que nunca praticou atividade física, ela tem que ser mais acompanhada. Ela precisa, então, de uma liberação do médico obstetra dela para que ela comece essa atividade física, né? Já que quando a gente inicia um movimento, quando a gente inicia uma rotina de exercícios, o corpo todo precisa de um tempo para se adaptar. E o corpo da gestante já está ocupado nas adaptações com a gravidez. Então, o corpo teria 2 trabalhos ao mesmo tempo, então essa gestante requer um pouquinho mais de cuidado. Essa gestante precisa, então, ser liberada pelo médico. Geralmente isso acontece no final do primeiro trimestre. Então, a partir do início do segundo trimestre, ela começa a praticar os exercícios e sempre de forma leve e moderada. Então, dentro dessa proposta, o Pilates é uma excelente forma de exercício porque ele possui foco na estabilidade da musculatura postural. Então, isso vai ajudar a gestante a manter a tua postura, né? Ele vai trabalhar muito o fortalecimento do assoalho pélvico, o que também ajuda a acomodação desse feto, o peso que essa criança está fazendo ali nesse assoalho pélvico. Ele ajuda também a proporcionar um fortalecimento e um alongamento de forma suave e de maneira que os músculos ali em geral estejam sendo trabalhados. Então é uma atividade aconselhada por muitos especialistas aí, médicos apoiam a gente nessa postura de encaminhar as pacientes para estar realizando o Pilates durante essa atividade. Bom, tá vendo? A dica é não ficar parada então, né? O Saúde para Todos fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TV Vale Rede Record. Até lá e um ótimo fim de semana para você.